opinião sobre a reforma tributária. O que vai acontecer com a reforma tributária? Quais são os principais pontos que vai afetar aí as empresas, os contribuintes, os consumidores finais? Vai ser bom, vai ser ruim? Nesse vídeo eu vou tratar todos esses pontos para você, porque eu e você estamos muito ansiosos aí do que vai acontecer. Então, vamos lá? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Café Tributário, e aqui quem fala com vocês é o Anderson Souza. Hoje tenho essa grande honra de poder falar sobre esse assunto da reforma tributária, assunto que ao longo da minha carreira de mais de 21 anos nesse mercado eu ouço falar e isso nunca ocorre. Agora, um projeto de lei que já passou pela Câmara dos Deputados e tem aí uma grande possibilidade de aprovação para que nós possamos dar início aí para os próximos passos, que é a implementação dessa nova lei. Acontece o seguinte, dentro dessa reforma tributária nós teremos tanto a parte federal quanto a parte estadual e municipal. Na questão federal, nós teremos a eliminação do IPI, COFINS e PIS, que isso transformará na CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e na parte estadual e municipal, relativamente ao ICMS e ISS, nós teremos o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Siglas muito parecidas, CBS na parte federal e IBS na parte municipal / estadual. A grande característica dessa reforma tributária, ela troca, na verdade, aquela linha onde tinha uma cadeia que ela era cumulativa, onde ela ia passando os impostos por cada etapa, desde a parte de produção, depois no atacadista, no varejista, até chegar ao consumidor final, ele ia trazendo aquela cumulatividade sobre o tributo, e agora ele coloca essa parte da contribuição, essa parte do imposto, diretamente no consumo. Essa é a grande mudança que há na reforma tributária. Porém, isso é muito claro, isso já funciona, inclusive, em muitos países aí. Agora, a grande questão que eu trago aqui para vocês é o seguinte: muita gente fala sobre a guerra fiscal. Com isso, nós não teremos mais a guerra fiscal por conta da simplificação dos tributos. Ok, até concordo com isso. Porém, nós trazemos alguns pontos que, quando não há guerra fiscal, aonde que vai ficar concentrada a maior massa de arrecadação? Existem grandes estados que já têm vida própria, que já se mantêm com grande linha produtiva, grande linha de varejo, enfim, que já existe um grande consumo, e existem estados que dependem ainda de outros estados. Será que sem a guerra fiscal, onde eu não consigo mais colocar benefícios para atrair a economia para o meu estado, será que isso vai ser viável? Será que os estados com menor poder do que os outros não serão mais afetados? São pontos que eu trago, e eu nem estou falando se ela vai ser boa ou se ela vai ser ruim. São pontos que eu estou citando, que nós teremos que ter um nível de discussão para poder depois falar se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim. Eu acredito muito que antes da reforma tributária nós deveríamos ter tratado as questões administrativas. A reforma administrativa, ela era essencial para depois a gente tratar sobre a reforma tributária. Eu, Anderson, apoio muito a simplificação dos impostos, porque por mais que eu trabalhe na área tributária, e vamos lá, né? Quanto mais complexo, mais serviço eu tenho, mas eu entendo na minha responsabilidade como cidadão e quero sim que o país desenvolva economicamente. E isso sim, a parte tributária afeta diretamente o consumo de todo mundo. No entanto, nós temos que ter responsabilidades, porque no meio desse projeto que está sendo aprovado, nós estamos entendendo que será que realmente todo mundo vai ser beneficiado? Será que vai existir uma redução da carga tributária? Um ponto principal é quais serão as alíquotas desses tributos, dessa IBS, dessa CBS? Quais serão as alíquotas? Isso não foi definido ainda. Nós temos alguns pontos que, para mim, é máscara para poder ter uma aprovação, que é a redução de alguns segmentos, de tributação para alguns segmentos, como, por exemplo, parte de transporte, parte de saúde, né, medicamentos, enfim, parte do turismo, inclusive, que é muito legal, muito bom tudo isso. No entanto, isso vai resolver o problema tributário do país? A gente tirando a tributação de alguns segmentos e complicando a vida de outros? Por quê? Falar que talvez, olha,
Alguns segmentos terão 50% de redução aí na alíquota. Mas de qual alíquota que não foi tratado ainda? Qual é essa alíquota? Depende, 50% de 10% vai ser 5%, mas e se for de 30%, vai ser 15%? Enfim, qual que é essa alíquota? Qual o valor, efetivamente, que o contribuinte vai pagar no consumo daquele bem? Isso não foi tratado. E esse é o ponto que eu trago aqui. Como que nós podemos discutir uma reforma tributária sem saber exatamente qual o impacto isso no consumo? Qual que é o impacto isso no consumidor final, que é quem adquire o produto final? Então, esse ponto, para mim, ele tinha que ter tido uma maior clareza de informação, algo que não foi realizado até o momento da aprovação aí desse texto que passou pela Câmara. Outro ponto muito importante que eu trago aqui para vocês olha, vamos ter uma reforma tributária onde a gente pega o PIS e COFINS e nós vamos unir junto com o IPI, ok, está dentro do mesmo ente, que é a federação. Isso não é complexo de fazer. Agora, o que me preocupa é colocar a responsabilidade, ou melhor, o direito dos estados e do município da arrecadação diretamente ligado na União, aonde a União passa a ser a centralizadora da arrecadação e tendo que repassar esses valores para o estado e do município. Isso foi tratado também? E os municípios com menor poder aquisitivo, com menor poder de produção, isso vai ser equivalente? Vai ter essa questão igualitária em toda essa questão? Então, eu confesso para vocês que essa reforma tributária, para mim, ainda vai ter muitas e muitas coisas para ser discutida. O grande ponto é, nós não podemos tomar decisões em cima de um projeto de lei. Então, o conselho que eu dou para quem me acompanha, ao conselho que você que é um empresário, você que realmente isso vai impactar no seu negócio, você ainda está no escuro, como eu também estou no escuro. Então, tudo que a gente coloca aqui é mera opinião, tá? Porque, inclusive, eu acredito que pelo fato de isso começar a valer a partir de 2026 e ter a sua finalização em 2033, nós teremos aí um grande mar ainda para percorrer. Né? Então nós teremos aí um oceano ainda para navegar aí nessa, que vai ter muitas ondas, vai ter muita coisa que vai ocorrer aí nessa jornada. E isso, inclusive com mudança de governos que pode ocorrer até lá. Que pode mudar alguma coisa no decorrer do caminho. Por exemplo, esse era um projeto que era a PEC 45 e a 110, que agora unificaram ela, mudaram ela e transformaram numa nova reforma tributária. Quem não garante que haverá mudanças aí no futuro? Então, um grande conselho que eu dou para vocês, empresários, profissionais da área de tributária, trabalha com o que você tem na mão. Não adianta a gente ficar imaginando o que pode acontecer, sendo que o problema é hoje. O que eu posso fazer hoje? Inclusive na linha de recuperação tributária, que é a gente atuar nos últimos 5 anos. Se nós estamos falando que isso vai finalizar em 2033 e a gente atua com 5 anos para trás, então nós temos aí bons anos ainda para olhar o que acontece hoje, que é a lei vigente de hoje. Então o grande ponto é planejamento tributário, você realiza com o que você tem hoje na mão, com o que vale hoje na mão. Então, meu conselho, fique de olho na reforma tributária, mas foque no que você tem hoje. E hoje a legislação é PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. Cada tributo, cada imposto com suas regras específicas. É isso que você tem na mão hoje. Legal? Então, eu espero que você tenha curtido aí esse vídeo. Se gostou, aí compartilha, fala aí para mim o que você achou, o que você está esperando dessa reforma e vamos para cima porque vai ter novidades por aí.